Juntando os Pontos, começando agora a nossa terceira temporada num clima super especial, com novidades aí, que eu quero ver se vocês adivinham qual é a novidade dessa nova temporada aqui com a gente. Meu nome é Larissa, é um prazer estar com vocês para esse episódio mais que especial. Meu nome é Lucas Andrade, eu antes estava na equipe por trás das câmeras e agora eu sou um apresentador desse podcast, então nessa terceira temporada vocês vão me ver aqui com mais frequência. Sejam bem-vindos, de volta, a gente vai voltar com frequência aí de episódios. Já começando essa terceira temporada com um episódio muito especial, uma pessoa que a gente gosta muito, além de grande professora, tornou-se uma grande amiga também. Vamos lá, pessoal. Para quem não conhece, estamos aqui com Carol, mais conhecida para os íntimos, como Carol. Ela é médica pela UFPE, pediatra pelo Barão de Lucena, pós-graduanda em Educação Parental e Educação Positiva pela Escola de Educação Positiva de Minas Gerais, nossa professora, tutora, preceptora aqui da Uninasal e, acima de tudo, a mãe de Luísa. Seja muito bem-vinda, Carol. Oi, gente. Obrigada. Boa tarde. Agradecer vocês pelo convite. É sempre bom esse papo com vocês. Eu gosto muito da nossa troca. Aprendo muito e espero contribuir também desse podcast. Que com certeza, Carol. Já tem um lugar no meu coração. Um prazer receber aqui você. E assim, a gente quer começar do começo, A princípio, querendo saber como foi sua escolha pela medicina, o que lhe levou a escolher a faculdade, a profissão, e também sua trajetória para chegar até a faculdade, assim, seus estudos, seus métodos. Ah, legal. Eu não sei dizer exatamente quando foi que eu decidi ser médica, Eu sempre gostei muito de profissões que envolvessem essa questão do cuidado. Já tinha uma tendência ali para a área de biológica, já gostava, minha mãe é bióloga, então eu já gostava, cresci muito nesse meio. E eu acho que é natural que a gente pense nessa época de colégio, vai muito por afinidade das matérias, das disciplinas, ver o que é que você gosta. E aí, quando vai chegando perto da decisão, a gente acaba pensando muito, mercado de trabalho, o que é que você se imagina fazendo para o resto da sua vida. E aí as decisões vão pesando. Então, eu não lembro exatamente quando eu decidi, eu sei que estudei um pouco. Eu não tenho tantos médicos próximos da minha família, assim, o parente mais próximo que eu tenho, assim. Agora eu tenho, tenho tia já, mais recente, mas assim, na época que eu decidi era mais tia-avó, eram pessoas um pouco mais distantes, assim, do meu ciclo de convivência mesmo. Uhum. E aí, eu procurei saber como era a rotina, como era o espaço de mercado de trabalho, o que é que o médico faria. Fui eliminando outros também que a princípio eu pensava, mas aí vi que, não, isso aqui pra mim não daria. Essa área aqui eu não gostei. O que é que tu queria ser quando tu era criança? Quando eu era criança, eu acho que eu queria ser astronauta, uma coisa assim, bem viajada, E aí, quando tava para decidir, eu sempre imaginei, assim, acho que desde o ensino médio, que seria realmente a área de medicina. Mas uma curiosidade interessante, que eu acho que é até uma pergunta que vocês vão fazer depois, eu decidi ser pediatra antes de ser médica, Então, eu decidi o que eu fizesse da minha vida, fosse área de direito, fosse área de publicidade, fosse área de educação, seria trabalhar com criança. Eu vou trabalhar com criança, não importa a área que eu escolha. E aí, dentro da medicina que eu escolhi, tracei meu caminho na pediatria. Mas aí, a medicina foi uma decisão consciente, foi uma decisão que levou em consideração todos esses pontos aí que eu comentei. E aí, a partir do momento que eu decidi, eu não me vi fazendo outra coisa. E aí, me preparei, estudei, tudo isso em função de investir nessa carreira médica mesmo. Caramba, que incomum, assim, porque geralmente... Claro, a gente precisa levar em consideração várias coisas para escolher uma graduação, mas nessa idade que a gente precisa tomar essa decisão, a gente não tem, geralmente, maturidade suficiente para levar tantos pontos em consideração, Mas tu teve. Que engraçado. Aí, dentro disso, assim, tu consegue perceber de onde vem esse desejo de trabalhar com criança que despertou a vontade de ser pediatra antes da vontade de ser médica? Não sei de onde veio. Desde criança, assim, minha mãe me conta histórias, assim, absurdas, de eu pequenininha, assim, de brincar com criança, de ter o cuidado com criança. Eu tenho um irmão mais novo, Então, assim, eu queria ser mãe dele. Nunca fui de brigar, sempre fui de acolher. Então, eu sempre tive essa afinidade com criança, sempre. Festa, se vocês me verem nas festas, eu vou estar com as crianças, pode ter certeza. É meu ambiente. Então, eu sempre me senti muito afim com esse público, E aí, eu disse, não, o que eu fizer da minha vida vai ser com criança, não importa a área que eu siga. E aí, a medicina vem com a pediatria,
Eu acho interessante, Carol, porque eu já ouvi isso algumas vezes, assim, de pessoas pediatras que falam assim, desde criança, eu sempre quis trabalhar com criança, sempre quis ser pediatra, talvez por uma influência, até no episódio do Dr. Rafael, que é um episódio muito bom. Eu falei sobre isso, assim, de que às vezes as pessoas já chegam na graduação com esse desejo, realmente, e perdura, assim, por muito tempo. Interessante que isso aconteceu com você também. É porque é um público bem específico, né? Então, você tem que realmente gostar de lidar com isso no seu dia a dia. Uma das coisas, para terem noção, uma das coisas que passou pela minha cabeça, não fosse medicina, o que é que você faria? Eu sempre, em geral, sabia que eu ia correr para a área de saúde, mas assim, não fosse médica, o que é que você faria? Não existe medicina, para que área você vai? Uma das coisas que eu pensava é pedagogia. Então, mas sempre envolvendo trabalho com criança. Eu acho essa fase da vida, assim, sou suspeitíssima, se deixar, eu fico uma semana aqui falando, mas assim, eu acho que é uma fase da vida mágica, acho que não tem outra palavra. Então, assim, vai ser com criança, meu público vai ser criança. Muito bom. E aí, mais uma curiosidade dentro desse ponto. Tu acha que, para quem não tem essa afinidade que vem de berço, que é congênita, sei lá, existe uma preparação que se possa fazer, por exemplo, eu quero ser pediatra, mas eu não sei se eu tenho tanta afinidade com criança assim. Dá para desenvolver isso, na tua opinião? Eu acho que tem muita gente que, na verdade, a princípio pensa que não tem essa afinidade e aí, ao longo do caminho, descobre. Eu acho que é difícil você, em nenhum momento, descobrir essa afinidade e você mesmo assim querer trabalhar com isso, porque é um público que você vai lidar todos os dias de sua vida. Então, vai ser um trabalho muito infeliz, assim, eu acho, na minha visão. Então, eu acho que em algum momento vai existir esse despertar. É uma coisa diferente de você gostar, diferente de você ter jeito. O jeito, a sensibilidade, as habilidades de comunicação com esse público tão específico são coisas que você, sim, consegue desenvolver. Mas o gostar, eu acho que tem que existir, minha opinião, eu acho que tem que existir porque realmente é um público que você vai ver o resto da sua vida. Então, se você não gostar, não tem o que fazer. Mas as habilidades de como eu vou lidar, quando a criança chora, o que é que eu faço, como eu vou me comunicar melhor com essa criança, porque é um público realmente que tem essas peculiaridades em relação à comunicação, não fala às vezes, então como é que eu vou lidar com isso dentro da medicina principalmente, que é o nosso foco. Eu acho que você tem como desenvolver sim essas habilidades. Agora o gostar, eu acho que tem que estar lá plantadinha a semente. Senão vai ser difícil, né? Eu acho isso muito verdade, assim, Carol. Acho que existe a gente precisa ter alguma área que existe pelo menos um mínimo de amor, de afeto para trabalhar de forma feliz, assim, a longo prazo, né? E eu achei interessante que você falou sobre as habilidades mesmo, tipo umas soft skills, assim, que a gente vai desenvolvendo e que a gente tem que correr atrás, porque a faculdade não vai lhe entregar isso de mão beijada, assim. Seja para trabalhar com criança, a gente vai sair generalista, né? Você precisa ter o mínimo de habilidade para trabalhar, para atender uma criança, ou então com um idoso, por exemplo, com um público que seja um pouco mais específico. E foi algo que você falou que eu achei muito interessante. Então, eu queria saber de algumas habilidades que você acha interessante, assim, para a gente correr atrás de conseguir agora na graduação. Pensando em pediatria, eu acho que é importante... Primeiro, a gente entender que a pediatria é uma grande clínica, né? Então, ela oferece muitas possibilidades dentro da própria pediatria. Mas eu acho que é importante a gente desenvolver a questão da empatia. Eu acho que, aliás, isso aí é geral, né? Não é só para pediatra. Mas precisa entender que o médico, ele vai estar lidando com uma pessoa, muitas vezes, no seu momento de maior fragilidade. Então, você precisa ter empatia e entender o privilégio que é estar ocupando aquele espaço e ter a possibilidade de compartilhar daquele momento da vida com a pessoa. Dentro da pediatria, eu acho que a comunicação é uma habilidade importante junto com a sensibilidade, porque a gente vai ter um público que muitas vezes não fala, você tem que pesquisar os sinais indiretos, você tem que se basear na clínica, você tem que se basear no exame físico. Então, eu acho que dá valor a essa questão da comunicação, da sensibilidade para o ambiente, da sensibilidade para aquele público, de prestar atenção. E as comunicações da semiologia, eu acho interessante também as habilidades relacionadas à semiologia. Então, a inspeção, então é um exame físico completo, é um exame físico detalhado, porque é muitas vezes daí que você vai tirar a solução para aquele problema que está diante de você, já que a criança não vai conseguir, muitas vezes, comunicar o que está sentindo, a dor, enfim, o sintoma. E eu acho que dentro da pediatria também,
a gente entender que a gente vai estar lidando com famílias. Eu gosto de dizer que pediatra é médico de família, na verdade, porque a gente está ali, nosso público, nosso paciente é a criança, mas a gente tem a avó, a gente tem a mãe, a gente tem o pai. Então, você ter essa capacidade de avaliar aquela criança no seu contexto, eu acho que vai ser importante. Então, essas habilidades humanas, eu acho que para a pediatria são fundamentais. Eu já escutei algumas pessoas falarem que até gostam de criança, mas não querem pediatria para não ter que lidar com a família, assim, né? Com o desespero, com a cobrança. E aí isso me desperta outro ponto, né? Que a gente até conversou também com o Dr. Rafael sobre a disponibilidade, né? Tem muita gente, tem muitos pediatras que disponibilizam WhatsApp, que ficam 24 horas disponíveis. E aí, como é que faz para gerenciar essa questão, né? Como é que separa? Como é que dá uma pausa? Enfim, às vezes quando eu penso nisso, eu acho meio complicado. Se bem que eu reconheço a importância de se fazer disponível também, né? É necessário. Enfim, mas como gerenciar essas questões? Eu acho que, na verdade, com o desenvolvimento das tecnologias que a gente tem hoje, é raro você ter uma especialidade em que você não faça esse contato fora do momento da consulta, né? Então, o WhatsApp hoje, mesmo fora da área médica, virou ferramenta de trabalho, praticamente. As pessoas se comunicam, fazem tudo através de internet, de WhatsApp e tudo. Então, eu acho que você tem que entender que, apesar de empático, apesar de sensível, apesar de você desenvolver, é um trabalho. Então, a gente precisa ter essa ciência e deixar isso muito claro desde o início na sua relação com o paciente. Eu acho que é importante, o WhatsApp é cortesia, o WhatsApp não é obrigação, a obrigação é na consulta, a gente costuma dizer muito isso, o WhatsApp é cortesia. Criança acaba tendo uma demanda grande, principalmente nesses primeiros anos de vida, porque tem muitas dúvidas relacionadas a desenvolvimento, relacionadas a produtos, relacionadas à higiene, relacionadas que o adulto já vai ter uma autonomia que a criança não tem. Então, acaba que existe uma demanda muito grande nesses primeiros anos de vida e acaba que o pediatra é super conhecido por dar esse auxílio, prestar esse auxílio fora do momento do consultório, né? Mas eu acho que o segredo, eu já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com colegas que, por exemplo, só trabalham com a parte ambulatorial e como gerenciam essa questão de WhatsApp. E aí, foi unanimidade em todos que eu cheguei a conversar de dizer, desde o início eu deixo muito claro quais são as regras. Por exemplo, eu tenho horário para responder o WhatsApp. Você vai começando a criar estratégias que permitem você ter uma vida, porque se deixar... Sim. É o dia inteiro dando suporte em WhatsApp, né? E você vai ter o momento de estar nas suas consultas, você vai ter o momento de estar com sua família, você vai ter o momento de estar com seus filhos. Então, desde o início, deixar muito claro até onde vai essa relação por WhatsApp. Então, eu respondo tal horário, esse tipo de coisa não é resolvível por WhatsApp, precisa ser numa consulta. Então, a gente deixar esses limites bem estabelecidos desde o início para que lá na frente não seja exigido uma demanda que não foi acordada, né? E aí, acho que também vale um trabalho de conscientização da população como um todo, nós da área médica, mas nós enquanto sociedade também, de entender isso, que o WhatsApp é cortesia, não é obrigação, né? Então, a gente vai estar ali dando esse suporte, mas não substitui sobremaneira uma consulta, não substitui um exame físico. Então, ajuda muito, principalmente em dúvidas pontuais, em questões simples de serem resolvidas, questões burocráticas às vezes, mas precisa se entender que existe o limite, né? E aí eu acho que a forma que eu enxergo de gerenciar é criar esses mecanismos para que a gente consiga estabelecer de maneira muito clara os limites, né? Isso aqui é só consulta, isso aqui é WhatsApp. E às vezes até você disponibilizar, se você tiver uma equipe que consiga te ajudar a gerenciar isso, que consiga pelo menos dar uma filtrada, isso aqui eu preciso repassar para a médica, isso aqui é referente a agendamento de consulta, a parte de gestão, de secretariado pode resolver. Então você ter aí essas ferramentas para poder você conseguir filtrar e conseguir viver, né? Sim. Senão... É fantástico. Boa ideia, inclusive. que particularmente, né, eu tenho o pediatra de José e eu fico sempre observando o que é que ele faz, como é que ele trabalha, já pensando, né, na possibilidade. E é muito legal, porque hoje, se você souber usar, é uma ferramenta que também pode ser muito útil. Então, por exemplo, eu já vi uma pediatra que ela tem lá a lista de pacientes dela, e aí ela costumava, paciente com 4 meses, vai tomar tais e tais vacinas. Então, ela tinha lá no registro dela quem eram os pacientes dela que estariam naquele mês fazendo 4 meses, e ela já enviava, mãe, lembre de realizar a vacinação. Então, é um auxílio até do próprio exercício do teu trabalho. Então, é uma ferramenta muito legal. Só que
se extrapola, se passa a ser uma coisa que está demandando além do que você consegue dar, além do que você consegue se dedicar, vai impactar na tua qualidade de vida, vai impactar na tua rotina, vai impactar no teu exercício da profissão em si, né? Então, eu acho que precisa existir, assim, esse estabelecimento desses limites e o uso inteligente da tecnologia. Senão, vai todo mundo virar inteligência artificial, método de WhatsApp e não precisa Verdade. do presencial. Eu ia sugerir que a gente desse um passo atrás. Tudo bem? Vamos falar da vida acadêmica, porque assim, esse podcast é feito de estudantes para estudantes. Sim. E é massa a gente receber aqui convidados que chegaram no final da trajetória que a gente está trilhando, né? O objetivo de todo mundo aqui é ser médico, e vocês já chegaram lá. Mas como era Carol na graduação? Porque a gente tem meio que um modelo. Será? Qual é o modelo? Diz aí. As fontes que nós temos dizem que a bibliografia... Eita! Pois é. Então, como era Carol na graduação? Eu consigo observar muito claramente, Lucas, uma diferença da Carol estudante colégio para a Carol estudante cursinho e para a Carol estudante graduação, né? É um processo bem interessante, porque colégio, eu acho que existe uma preocupação que é a formação cidadã, que é a formação dessa parte humanística, relações familiares, que é uma coisa que o cursinho, que é uma coisa que a graduação, teoricamente, tu já tá lá formado, né? Então, você não vai ter tanto essa preocupação. Então, para mim, o choque foi muito grande de ritmo de estudo para colégio, ritmo de estudo para escola, ritmo de estudo para cursinho. Era uma coisa totalmente diferente. Então, eu me vi naquele universo de aulas super objetivas, apostilas, fazer questão, fim do ano você vai estar fazendo uma prova, e era aquele trabalho de ritmo de produção mesmo. E eu acho que o cursinho foi, de certa maneira, importante para mim nessa transição. Foi o meu caminho, né, no caso. Então, eu na escola não entrei de primeira no vestibular. Eu cheguei a fazer cursinho, e o cursinho me deu uma preparada para, teu ritmo vai ter que ser diferente, tu vai ter que se adequar, coisa um pouquinho diferente do que acontecia até então na escola. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu me vi numa rotina de uma faculdade que tinha aulas integrais, então era manhã e tarde, que é um curso que geralmente as aulas acontecem manhã e tarde. Então agora você tem aula de manhã, você tem aula de tarde, você tem que estudar à noite e final de semana, às vezes você tem que usar esse espaço para resolver burocracias e coisas da faculdade propriamente dito. Então, como é que tu vai administrar esse tempo aí? Então, eu acho que a organização é um ponto importante. Então, para mim, fez diferença. Eu sempre fui muito, nesse sentido, muito metódica, muito organizada, daquela que sentava, preparava o calendário, fazia lista de coisa para fazer, para ir riscando depois. Então, eu sempre fui essa pessoa. Então, essa organização acho que fez muita diferença para mim. E entender quem eu era como estudante, entender a forma como eu absorvo melhor, qual é a metodologia de estudo que eu vou utilizar. Então, na faculdade, foi um período em que eu fui descobrindo muito isso. Eu descobri que eu era uma pessoa que estudava muito por repetição. Eu tinha amigos que liam uma vez, tá lá no HD e maravilhoso. Eu não era essa pessoa. Então, eu precisava ler, eu precisava reler, às vezes eu precisava escrever, eu precisava dar aula para mim mesma em voz alta. Então, eu ia criando minhas estratégias para ver como é que eu absorvia. Costumava estudar muito por resumo. Era uma coisa que ajudava, porque eu lia o livro indicado, a bibliografia indicada, e fazia um resumo, porque na hora que eu fosse revisar, que fosse ver os highlights, eu ia só pro resumo, não ia ler a bibliografia toda de novo. Mas eu gostava de entender o conteúdo bem mastigadinho, então eu gostava de acessar livro, principalmente no começo do curso, né? E aí, a Carol estudante, eu acho que era uma pessoa disciplinada. A Carol estudante de graduação, acho que era uma pessoa disciplinada, era uma pessoa organizada, mas também era uma pessoa que tinha deslizes, né? Tinha hora que não dava para dedicar, tinha hora que não dava para fazer, tinha hora que nem toda a organização do mundo, a demanda era muito grande, então fazia provas com o conteúdo da aula, tentava na medida do possível comparecer a todas as aulas e absorver o máximo que conseguisse das aulas, tirar as dúvidas, tudo. A gente criava estratégias de estudar em grupo, então um ajudava o outro, isso aqui eu não entendi, tu entendeu, me explica, isso aqui fulaninho vai ficar responsável por explicar o grupo, isso aqui vai ser Beltraninho. Então a gente conseguia ir criando estratégias para ir driblando aí as dificuldades que fossem aparecendo, né? Então foi realmente um período de crescimento muito grande, porque justamente essa diferença do que eu conhecia de estudar até então, né? Foi realmente muito diferente, exigiu assim foco, exigiu
uma mudança aí nesse paradigma e a gente está estudando para a profissão da gente, né? Então, isso também gerava um peso e uma pressão. Não estou aprendendo mais fórmula de Bhaskara, não estou aprendendo mais triângulo equilátero, seno, cosseno. Eu estou aprendendo agora o que eu vou exercer para o resto da minha vida. Então, eu tenho que ter responsabilidade com isso. Se eu não aprender, é um paciente que eu vou pegar lá na frente que vai exigir esse conhecimento de mim que eu não vou ter. Então, como é que eu posso absorver isso aqui da melhor forma? Então, a gente ia criando essas estratégias para ir passando. E a faculdade, principalmente o final, que vai chegando já a parte prática, né? Internato, tudo, é uma coisa que vai fazendo diferença. Porque você lê no livro e você vê o paciente. Então, você leu lá o que aconteceu e aí vem o paciente. E aí o paciente tem um nome, o paciente tem um rosto, o paciente tem uma história. Então, todos esses elementos vão fazendo com que você se identifique, isso vai ajudando você a fixar. Então, a prática eu acho que fez uma diferença muito grande. Eu tenho visto uma tendência, assim, das faculdades de tentarem ampliar, fazer o que chamam pré-internato, então já colocar aulas práticas desde o começo do curso, porque realmente faz uma diferença muito grande em absorver os conteúdos e no aprendizado como um todo, né? E quanto mais você vê aquilo, quanto mais vezes você tem contato com aquilo, com aquela doença, mais fácil vai ser você lidar nas próximas vezes que ela aparecer, né? Então, eu tenho visto uma tendência muito grande em ampliar essa parte prática. Eu acho isso extremamente válido, né? Não, essa sua fala, Carol, dá pra fazer um corte assim, especial, porque foram muitas coisas muito interessantes que você camadas. falou. Muitas camadas. Uma coisa que você falou logo no começo, que ficou na minha mente, foi a questão do cursinho. Assim, o cursinho realmente molda a gente. Eu fiz 2 anos de cursinho pra entrar na faculdade. E eu cheguei outra pessoa, assim, eu aprendi o jeito que eu conseguia aprender. Pô, isso aqui não funciona pra mim. Isso aqui já funciona, eu posso ir por esse caminho. E inclusive, meus amigos de faculdade também falam a mesma coisa. As pessoas que vêm direto da escola, elas chegam diferentes de quem vem... A maturidade é diferente. Já passou por um tempo de cursinho, né? Por uma pressão de Enem, de vestibular, enfim. Outra coisa também é o jeito que a gente aprende mesmo. Eu também sou uma pessoa que aprende por repetição. Então, para mim, não funciona assim. Ler uma vez, vou ter que ler mais algumas vezes para eu entender, porque senão eu não vou entender. Ou então... por exemplo, a faculdade aqui, a Nassau é mista, né? Eu não sou uma pessoa muito boa no PBL, mas quando tem uma pessoa me explicando, um professor me explicando, eu aprendo muito mais rápido. Isso para mim fez total diferença quando foi na hora de escolher mesmo. Eu aprendi no cursinho que eu aprendo quando alguém me explica. Então é melhor ir para uma faculdade que tem essa metodologia, né? Às vezes tem pessoas que amam o PBL e é isso, e que bom, né? Tem que ter jeito para aprender de todo jeito. E para finalizar também o jeito que você estudava, assim, né? A questão do resumo, de pegar a bibliografia, porque agora a gente está no 8º, estamos indo para o internato, e aí fica aquilo, eu tenho um contato com a prática, mas vai chegar num momento que eu tenho que ter a informação na minha mente, porque vai ser uma pessoa na minha frente, de verdade. Isso no começo eu não sentia tanto, agora eu penso mais nisso do que no começo da faculdade. Se eu não aprender isso aqui, vai fazer diferença, porque vai ter uma pessoa na minha frente, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas muitas vezes não aprende, Vicilari, muitas vezes é só quando você tá lá no olho do furacão, com o paciente na sua frente, e você já com seu carimbo, é que você faz, eita. E agora, o que é que eu faço? Meu primeiro paciente, por exemplo, foi uma infecção urinária. Eu trabalhei na atenção básica, lá o que eu me formei, e era uma infecção urinária, nunca mais esqueci. Eu disse, meu Deus, calma, quais são os critérios de diagnóstico de infecção urinária? Então, na hora, vai dando um desespero, assim, é totalmente diferente o seu estado emocional, até de raciocínio mesmo, quando você tá por sua conta e quando você tá na faculdade, que você é acompanhado, tem uma pessoa do seu lado dizendo, tá certo, vá por aqui, faça isso. Então, eu acho que a faculdade é um momento de você aproveitar para estudar, lógico, e adquirindo esses conteúdos, mas também para você começar a desenvolver suas estratégias para que lá na frente você consiga caminhar com as suas próprias pernas. Então, você citou, por exemplo, o PBL. Eu vim de uma educação tradicional. Lá na Federal, na minha época, não tinha, ainda não se falava tanto dessa questão de PBL, desses métodos, né, de aprendizado autônomos, digamos assim. E aí, se você for parar para pensar, é extremamente interessante, assim, a essência disso é interessante, porque você vai aprender a estudar sozinho, você vai aprender o que é uma boa fonte, você vai aprender onde é que eu tenho que ir, qual é o livro que eu vou, e aí quando você acaba a faculdade, é justamente você estar por sua conta, você tem que ver qual é a fonte que você vai ler, qual é o livro que você vai estudar, qual é a informação que você vai consultar, e eu acho que a gente tem a falsa impressão de que a faculdade você vai sair da faculdade médica, assim, hoje doutorando, amanhã médico, e não é assim, é um processo gradual. Então, eu tô lá no posto, é gradual, que decepção, mas é um processo gradual. Então, assim, eu tô lá no posto, peguei uma infecção urinária, se eu não lembro,
eu vou conduzir, vou fazer, lógico que com responsabilidade e tudo, mas eu preciso lembrar desse detalhe da infecção urinária. Eu chego em casa, paciente que eu vi, eu vou estudar infecção urinária. Então, é uma construção, é um processo que se continua pós-faculdade, não acaba ali. E aí, quanto mais você tiver desenvolvido essas suas habilidades de caminhar com suas próprias pernas, mais interessante para você vai ser nessa fase que você estiver só, sabe? Que você não tiver lá o preceptor com a mão no seu ombrinho dizendo, faça isso ou deixe de fazer. O carimbo é o dele, não é o seu, agora é o seu. Exato. Tem até um professor da gente que diz exatamente isso, assim, ó, aproveitem agora que o carimbo não é o de vocês, é o carimbo de outra pessoa, então vocês podem, assim, dizer alguma coisa errada, que vocês vão errar mesmo, o momento de errar é esse. E é extremamente reconfortante você falar isso, de que a gente não vai... É um processo, assim, é um processo gradual. A gente vai aprendendo o resto da vida, eu acredito, né? Porque a impressão que a gente tem é agora, eu terminou o 8º, eu já sou doutorando, meu Deus. Não posso decepcionar. Depois terminou o internato, meu Deus, eu sou médica. Eu não posso decepcionar, sabe? Esse é o pensamento, na maioria das vezes. Mas é extremamente importante, assim, eu vi você falando nesse aspecto. De que existe uma continuidade no processo, né? Existe. E você não pode ser irresponsável. Você tem que ser responsável e fazer a sua parte. Até porque você vão passar vidas pela sua mão. Mas... você precisa entender que é contínuo, até porque a medicina é muito vasta, então a faculdade vai te apresentar infinitas áreas, infinitas especialidades, e não vai dar tempo de você sair formado nessas especialidades. Você sai um médico generalista, sabendo o básico de cada área, mas você não sai um especialista. Então, esse pós, dependendo para que área você vai seguir, esse pós é extremamente importante, e às vezes o crescimento acaba sendo até maior do que na faculdade, porque você se dedica a uma área específica, né? Então, é totalmente diferente. Você vê, no meu caso, pediatra, é totalmente diferente eu passar por uma residência de pediatria, onde eu só vou trabalhar com aquilo, do que na faculdade, que eu vi uma disciplina, uma cadeira de pediatria, passei pela pediatria, eu não sou pediatra, né? Então, eu vi o geralzão lá, mas é um processo continuado. E médico tem que gostar de estudar, né? O pessoal fala porque... é a vida toda, né? E você atualiza, você estuda, você aprende daquele jeito. Na minha época era assim, de repente chega um guideline novo, de repente chega uma recomendação nova, de repente chega um estudo que é outra medicação, totalmente o oposto daquela medicação que era usada até ontem. E aí a gente tem que estar o tempo todo nesse frescor, nessa atualização. Sobre isso, como é que tu se atualiza hoje em dia? Tu tem uma rotina para estudar dentro da tua rotina? Como é que tu faz? Tenho, eu fiz questão, concluí a residência, né? E aí vou traçar meu cronograma, digamos assim, meus vínculos de trabalho, como é que eu vou distribuir meu tempo, como eu vou dividir meu tempo. E aí eu fiz questão de, eu tenho que deixar tempo livre para estudo. Tenho que deixar tempo livre para estudo, porque eu preciso me atualizar, eu preciso ver o que é que chega de novidade, eu preciso fazer os cursos. Não sei se a gente vai entrar no mérito da residência, mas a faculdade é uma grande apresentação aí das diversas áreas dentro da medicina, e a residência afunila dentro daquela especialidade, mas também tem muito pós-residência que você tem que correr atrás, que você precisa aprender. Por exemplo, uma das coisas que eu me queixo muito em relação às residências da gente, eu acho elas muito hospitalocêntricas. A gente às vezes sai, a maioria das residências a gente sai muito sabendo cuidar de doente, sabendo essa assistência hospitalar, peca um pouco na pediatria, por exemplo, no cuidado com a criança saudável. A gente vê muita criança doente, então criança saudável, puericultura, o ambulatório, o acompanhamento da criança normal. Então eu saí da residência, eu já fiz vários curso de ambulatório, curso de puericultura, curso de amamentação, curso de cuidado com pele de criança, curso de adolescente, então já fiz vários. Então eu tinha que separar um espaço dentro da minha rotina para essa educação continuada, porque precisa. Então, eu fiz questão de deixar tempo livre. E aí, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas formas, né, de se atualizar. E com a internet, antigamente o pessoal andava com um livro embaixo do braço. Hoje a gente tem um celular que tem 1000 livros dentro do celular. Então, a gente saber usar essa tecnologia assim, em nosso favor é uma coisa que eu acho que é uma grande vantagem da nossa era, da nossa época, né? Então, você, dentro da área, vai sabendo quais são os sites mais renomados, quais são as diretrizes. A gente troca muito com colegas. Então, viu que saiu a diretriz nova, então tá um colega sempre puxando o outro. Saiu a diretriz nova disso, tu já viste, tu já lesse, isso aqui que estão conversando, esse anticorpo novo que saiu como tratamento de não sei o quê, vê que legal, que interessante, li esse artigo, gostei, li esse aqui, não gostei, tem esse estudo massa, tem esse site que é interessante. Então, a gente vai organizando aí nossas fontes e vai conseguindo se manter atualizado, né? Rede social é uma coisa que ajuda. Se você
usar, né, com sapiência. Tem muitos profissionais que fazem um trabalho muito interessante em rede social, dessa parte de atualização, dessa parte de formação mesmo, educacional. Então, se você souber ali também onde buscar, é bem legal. Você consegue coletar muitas informações e melhorar a tua formação. Interessante. Já que o mérito da residência foi citado, tu percebe muita diferença em relação ao teu estudo da graduação e o teu estudo da residência? Ou foi uma continuação? Eu acho que foi um pouco a continuação, só que na residência eu estava tendo um momento da minha vida, porque eu estava na área que eu queria. Então, assim, o meu R1, meu Deus, que o pessoal reclama, eu amava. Eu digo, eu quero dormir aqui no hospital, eu quero morar aqui, porque eu estava na eterna lua de mel com a minha residência. Nunca mais vou ver um adulto na minha vida, eu quero ver criança. Não é assim, né? Mas, assim, eu quero tratar criança, eu quero que o meu público seja criança. Eu percebi, em relação a tempo, eu acho que a demanda... Eu precisei da maturidade que eu desenvolvi ao longo da graduação para poder ter a Carol residente, né? Mas eu acho que a residência tem uma carga horária prática muito grande em relação à graduação. Você está na prática o tempo inteiro. Então, você está na enfermaria, você está no ambulatório, você está no UTI. Então, é uma carga prática muito grande e acaba que muitas vezes não sobra tanto tempo para você estar se dedicando tanto à parte teórica. Então, eu me vi tendo que fazer malabarismo de entre uma atividade e outra, tá lendo ali um artigo, tá fazendo discussão. Então, a residência também tem momentos, o preceptor faz discussão, a gente tem momentos de clube de revista onde a gente discute artigos. Então, as residências hoje também propiciam esses momentos, justamente que eu acho, porque sabe que a demanda é grande e a gente precisa ter esses momentos para otimizar e estudar essa parte teórica, que também é importante, né? Acho que a residência também é bem legal, porque mais do que a faculdade ainda você consegue estudar e ver na prática aquilo que você está estudando. E você vê amanhã, e você vê depois de amanhã de novo, e você vê depois de amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. Então, essa sedimentação acaba sendo também bem mais efetiva, eu acho, na residência, assim. Então, você acaba estudando muito e você acaba otimizando. Como você está vendo muito na prática, muita coisa você pega já na prática, e aí quando você vai ler, facilita muito, facilita bastante, e aí você não precisa gastar aquele tempo que você gastava antes lendo, grifando, fazendo resumo. Você já viu 4 vezes na prática, você já, por osmose, praticamente absorveu os critérios diagnósticos. Agora eu vou dar só uma vista aqui, nesse ponto que não ficou tão claro. Então, você já consegue direcionar mais o seu estudo, diferente da graduação, que acaba sendo muito um tudão, né? Vou ver aqui, vou ler tudo. A fisiopatologia, a clínica, o critério diagnóstico, o tratamento. Na residência, você consegue direcionar melhor isso. Então, eu acho que isso é mais legal, é interessante. Também, Carol, em relação a, assim, como você fez para chegar até a residência, seus estudos, se você saiu direto da faculdade para a residência, se deu um cursinho, assim, se você fez alguma coisa de diferente. Eu fiz a minha graduação, eu concluí em 2020.1. Eu concluí a graduação, que, se vocês lembrarem, foi exatamente o período da pandemia, né? Sim. Então, foi bem complexo, assim, porque o final do meu curso foi totalmente atropelado pela pandemia. Eu lembro que eu estava no rodízio de UTI adulto. Foi. Já pensou? Meu Deus. E aí eu tava no rodízio de UTI. Se eu não me engano, o lockdown foi dia 15 de março. Se eu não me engano, eu tenho essa data em mente. 15 e 16 de março de 2020 foi o lockdown. Então, eu tive esse atropelo aí da pandemia no meio. Eu tava me preparando já para residência, porque como eu sempre soube que eu queria ser pediatra, desde a faculdade. Então, na faculdade, meus PIBICs, meus projetos de extensão, todas as atividades que eu desenvolvi eram todas voltadas para a área de pediatria. E aí, eu já vinha me preparando. Em relação a cursinho preparatório, geralmente existe uma cultura muito grande de, nos 2 últimos anos, a gente investir em cursinho, fazer esses cursinhos que seriam justamente o período do internato. Como eu era segunda entrada, eu optei por sentir como era a vibe do internato. Eu fiz, deixa eu ver o que é isso aqui, como é que vai ser, se com o internato eu consigo absorver, se eu vou precisar da demanda do cursinho. E aí eu optei por, no meu primeiro ano de internato, não fazer nenhum tipo de cursinho, nenhum tipo de preparação. Eu aproveitei o internato, porque eu disse, é aqui que eu preciso consolidar o que eu estudei nesses últimos 4 anos, né? Que o internato são os últimos 2 anos. Então, eu vou aproveitar o que eu consolidei nesses 4 anos. Então, eu não quero fazer
nenhum tipo de cursinho agora. Deu um medinho, porque você vê todo mundo fazendo, né? Você faz, só eu não vou fazer, vou com rebanho, né? Vai todo mundo, eu vou também. Mas eu disse, não, eu vou ver qual é, eu me formo no meio do ano, eu ainda vou ter uns 6 meses aí antes da prova, caso eu queira investir realmente em técnica de prova, tudo, então eu vou ter um tempinho aí ainda, eu tenho esse privilégio. Eu fui privilegiada, então eu tinha muitos colegas que precisavam trabalhar, eu tinha muitos colegas que já tinham filhos e precisavam se dedicar à família. Eu fui privilegiada, então eu morava com os meus pais, eu não tinha que trabalhar, eu consegui dedicar-me à minha formação acadêmica mesmo. Então, no primeiro ano eu não fiz nada. No segundo ano eu vou fazer um cursinho preparatório, seguindo aquela mesma linha que a gente conversou. O estudo para a faculdade é diferente do estudo para a prova, muitas vezes. Pela questão de técnica de prova, resolução de questão, então exige um quê a mais do que o que você estuda para a faculdade. E aí eu disse, vou fazer um cursinho. Qual cursinho eu faço? E aí você estuda sempre as suas possibilidades, né? Possibilidades financeiras, possibilidades de métodos de aula. Então, tem cursinhos que são presenciais, tem cursinhos que são online. Como é que você faz essa escolha? Então, você tem que botar no papel mesmo e pesar o que é que para você vai se encaixar. Eu cheguei a fazer o medicurso, eu fiz 1 ano de medicurso, e aí eu não tinha intenção de fazer nenhuma prova do Sudeste, por exemplo, que o medicurso é muito voltado para lá. Mas eu ouvi falar que as aulas do medicurso preparavam muito para a vida, assim, davam uma base interessante. Então eu disse, vou fazer com essa intenção mesmo de adquirir uma base no que eu não consegui adquirir até agora. Então, fiz com essa intenção, e aí acabava que tinha o plus do banco de questões, tudo, e você conseguia se preparar para as provas também. Mas fiz no fim do ano o Eu Médico Residente, pensando na prova da SESPE. Então foram os 2 cursinhos que eu fiz. Na época eu conversei muito com uma amiga minha, porque eu estava muito nessa... Poxa, todo mundo fez 2 anos, eu vou fazer 1 ano só. Poxa, todo mundo tá indo para cursinho tal, eu vou fazer cursinho tal. Então, uma coisa que eu aprendi, assim, ao longo, depois de dar muito murro em ponta de faca, é que você tem que traçar o seu caminho. O seu caminho não vai ser igual ao caminho de ninguém. Então, o cursinho pode funcionar para mim, pode não funcionar para você. Uma realidade financeira que pode ser a minha, pode não ser a sua. Então, eu acho que a gente tem que parar de tem que fazer igual todo mundo, e a gente tem que ver o que se adequa para a nossa realidade. Então, eu tive possibilidade, médicos, por exemplo, eu tive possibilidade de fazer, e o Eu Médico Residente era um curso que preparava muito para a prova da SESPE. Então, eu tive, no fim do ano, esse foco, que era a prova que eu queria, que era a da SES. Então, eu cheguei a fazer esses 2 cursinhos, e aí veio a pandemia. Eu me formaria em junho de 2020, e aí vinha fazendo os cursos. O Eu Médico Residente eu ainda não fazia, era só o medicurso, porque a prova era no fim do ano, eu me formaria em junho, e o Eu Médico Residente eu fiz só a revisão no final. E aí veio a pandemia. Eu sou uma pessoa muito de rituais, e aí eu não ter tido aquela formatura formal, não estou falando da festa, eu estou falando assim, da conclusão formal, de você ter a colação de grau, de você ter aquele momento de encerramento na sua cabeça mesmo, de acabou faculdade, você vai para outra etapa agora, você vai para o campo profissional, você vai para o mercado de trabalho. Não existiu isso, porque foi lockdown, cada um vai para sua casa, foi, não foi. Vamos antecipar a formatura de vocês, porque está precisando de gente na linha de frente, e vamos embora. E aí eu disse, meu Deus, calma, peraí, que eu ainda sou doutor, peraí, deixa eu me situar aqui. Não terminei de dar uma respirada. Para vocês terem uma ideia, eu me formaria em junho, eu me formei dia 30 de abril. Então antecipou aí 2 meses e um pouquinho dessa formatura. E aí foi muito... Perdão te interromper, mas aí faltou cumprir carga? Faltou cumprir carga horária. Porque na época eles estavam antecipando porque eles precisavam de gente em linha de frente. Então, eu lembro que na época... acho que a primeira turma foi a minha contemporânea da UPE, não sei se depois foi a gente, então eles anteciparam a formatura da gente naquela época, pensando em trabalhar em linha de frente, em dar conta dessa demanda grande que a gente estava tendo por conta da pandemia. E aí a minha sorte é que na Federal a gente tem o esquema do internato da Federal. Na época ele era dividido as 5 grandes áreas, então a gente pagava rodízio das 5 grandes áreas no primeiro ano e a gente repetia em setores diferentes as 5 grandes áreas no segundo ano. Então o meu rodízio suprimido acabou sendo o de clínica médica. Eu tive menos tempo de clínica médica porque a formatura foi antecipada. E aí foi algo legalizado, foi algo que o governo organizou justamente antecipar para a gente ir para a linha de frente. E aí foi
foi muito assim, foi de enlouquecer, assim, porque todo plano que você tinha de quando eu me formar, eu vou trabalhar dessa forma, eu vou dar plantão, ou então eu vou para posto de saúde, ou então eu vou fazer as duas coisas, vou seguir meu ritmo de estudo, tudo isso caiu por terra. A dúvida da gente era se a gente ia viver ou se a gente ia morrer, porque ninguém sabia. Meio dramático, hoje a gente ri, mas assim, na época, Covid, trata com o quê? Com corticoide? Trata com antibiótico? Não é um vírus, não usa antibiótico, não. Faz um protocolo de não sei o quê. Cada hospital tinha um protocolo diferente, a gente não sabia o que era, como é que cura isso, vai ter vacina, não vai ter vacina. Então foi um negócio muito assim. E para administrar essa mudança de era estudante e virei médico foi muito difícil para mim, assim, falando particularmente por mim, né? Minha turma foi uma turma que abraçou muito o Covid, no sentido de muita gente trabalhando naquelas UTIs, que abriram aquelas UTIs de campanha. Então, minha turma realmente... Então, se a gente às vezes sente que não sai preparado da faculdade para, por exemplo, uma assistência ambulatorial, imagine para uma UTI, que a gente lida com coisas que a gente não, droga vasoativa e intubação, procedimento, que são coisas que no dia a dia da carreira médica, da faculdade em si, às vezes a gente sai com defasagem, né? Então foi muito assim, eu vi todo mundo, linha de frente, emergência, vai precisar, vai trabalhar. Eu tinha intenção de trabalhar só com criança, dar plantão só na pediatria. Eu vou precisar trabalhar com adulto? Como assim? Então a gente teve que dar um restart aí nos planos e administrar essa nova realidade, né? E aí foi muito doido, porque eu demorei muito para abandonar, não sou mais estudante, eu sou médica agora. Não existiu a ritualização, não existiu aquele processo de encerramento para agora, não existiu. Então foi assim, ó, vai, um beijo, vai, te vira, tu é médica agora. Eu lembro que tinha amigo que a gente se formou num dia seguinte já tava dando plantão, e eu disse, minha gente, calma, mas a gente era estudante, como foi que isso aconteceu? Então eu demorei muito para fazer essa transição na minha cabeça, de não sou mais estudante e agora eu sou médica, e isso atrapalhou muito meus estudos, muito, porque eu ficava em casa assim, sentada na minha mesa de estudo, e eu fazia, gente, as pessoas estão morrendo, como é que eu vou estudar? Por que eu vou estudar aqui? Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Então essa questão da saúde mental foi uma coisa que eu senti muito, nesse período de transição. E aí isso atrapalhou muito. Então eu vinha no ritmo de estudo, de repente... E aí comecei a trabalhar. Optei por trabalhar na atenção básica. Eu disse, não, peraí, deixa eu sentir aqui como é que é. Na atenção básica, que é um trabalho sensacional, que eu sou fã, é muito importante. Mas na atenção básica, se eu não souber isso aqui, dá tempo de eu dar uma estudada, se eu precisar dar uma assistência, consultar um colega, eu tenho tempo de fazer isso. É diferente de eu estar dentro de uma UTI, por exemplo. O paciente está parado, corre. É diferente, né? A assistência é diferente. Sim. Então, eu optei por trabalhar na atenção básica. Atendi muito Covid, mas na parte sem gravidade, né? Sem assistência hospitalar, atendi muita gente suspeita de Covid. E trabalhei na atenção básica e disse, vou focar porque eu quero entrar na residência, eu quero trabalhar com criança, e não quero ficar no mercado de trabalho. Tive esse privilégio, porque também tem muitos colegas que precisam trabalhar, fazer capital antes de entrar, por exemplo, numa residência. Eu tive o privilégio de quero fazer a residência logo, quero fazer a residência direto. Então, eu vou tirar um tempo para estudo e vou tirar o tempo de trabalho. E aí comecei a trabalhar na atenção básica alguns dias na semana, e os outros dias era para eu estar assistindo aula, para eu estar estudando, só que não teve. E aí, dentro da atenção básica também, acaba que quando você está na prática, você se depara com desafios e você precisa se dedicar a esses desafios. Então, tinha o estudo para a prova, mas tinha o estudo para a minha prática dentro da atenção básica. Então, tem a doença tal que eu não estou tão familiarizada, eu preciso estudar. Aquele paciente que está com sintoma tal que eu ainda não consegui descobrir o que é, como é que eu vou fazer essa investigação, qual é o exame que eu vou pedir. Então, tinha esse estudo também para aquela nova prática que eu estava exercendo ali naquele momento. Então, foram muitos desafios que, para mim, mentalmente, em termos, foi difícil administrar, sabe? Foi muito difícil administrar. E aí, quando eu me vi no final do ano, perto, assim, final do ano real, assim, novembro, dezembro, no meu ano a prova foi em janeiro, nesse ano, e aí eu disse, e agora? Tu ainda tá se acostumando que tu virou médica, tem meses que tu virou médica, mas tu ainda não deu o start. Tu quer passar na residência agora ou tu não quer? E eu disse, meu Deus, e agora? Se eu não passar, quais são minhas alternativas? Ou eu passo na residência, ou se eu não passar, eu vou continuar na atenção básica, eu vou começar... Dei alguns plantões de pediatria também, poucos mais dei, mas eu vou começar a dar plantão, vou entrar em assistência mais hospitalar, o que é que tu vai fazer? Então, eu comecei já a traçar todos, eu disse, veja, de todas as minhas
possibilidades no momento, a que mais me agrada seria passar direto na residência, seria entrar logo na residência. E aí foi quando eu me inscrevi na revisão do Eu Médico Residente e aí disse, agora eu vou correr atrás do balde que eu chutei. E aí, esse eu acho que foi um dos períodos que eu mais estudei na minha vida, porque aí eu sentava de manhã na cadeira, só levantava de noite. E aí, toma a fazer questão, toma a ver prova. Faz questão, assistir aula. Como era a revisão, eram aulas mais direcionadas, então eram aulas mais resumidas. Então, isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Isso aqui tu precisa saber, a prova gosta de cobrar isso. Entender a prova que eu ia fazer também, porque a SESP é cheia de peculiaridades. Na época não existia na área ainda, então a SES era cheia de peculiaridades. Então, entender essa dinâmica da prova. O que é que eles gostam de cobrar sobre cada assunto. Então, entender um pouquinho esse processo seletivo que eu ia me submeter e correr atrás do que eu conseguisse ali de novembro para janeiro, do que eu conseguisse. E aí, fiz a prova muito tranquila, porque eu não tinha expectativa de passar. Eu fiz, olha, esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo. A gente ainda estava em pandemia, inclusive, quando eu fiz a prova. Não tinha acabado a pandemia. Foi um ano muito difícil. Foi um ano que eu não consegui fazer tanto essa transição. Então, eu fiz a prova muito sem expectativa, sabe? De tipo assim, vou passar, não vou passar. E aí, graças a Deus, deu certo. E aí, abandonei vidas e fui embora para minha residência, né? Saí dos meus vínculos de trabalho. Tive esse privilégio também no começo da residência, não precisar trabalhar. Então, eu quis sentir como é que ia ser na residência, como é que ia ser a minha adaptação e depois começar a trabalhar. Como eu trabalhava até aquele momento basicamente só com a atenção básica, eu não ia conseguir conciliar as duas coisas, né? Então, eu deixei meu cargo na atenção básica e fui assumir a residência. E aí, depois, ao longo da residência tudo, eu fui vendo o que é que eu queria pegar de vínculo de trabalho, o que é que eu não queria, e fui organizando isso aí. Mas a trajetória foi mais ou menos essa, ou seja, a esperança para todo mundo. Não, pois é, tem algumas coisas a destacar. Primeiro, que quando a gente escuta a história de alguém, sempre acende essa esperança, assim, vai dar certo, de alguma forma. Dá certo. Outra coisa, é estranho, né, falar da pandemia, assim, quando a gente fala de Covid, já dá logo um negócio. E eu lembro exatamente qual foi o dia do lockdown lá em Caruaru, foi de 17 de março. Por quê? Porque foi o dia que eu comecei a namorar com Duda. Eita! Dia 17 de março. Ó o marco. Começou o lockdown. Eu lembro exatamente. Meu Deus, início de namoro, você no lockdown. Mas aí, às vezes, tem os seus benefícios, né? Tipo, agora todo mundo vai ficar em casa. A gente podia ficar mais tempo junto. Não precisava. Sim. Mas outra coisa que eu ia te perguntar é justamente sobre as primeiras oportunidades de trabalho formado. Claro que o contexto da pandemia deve ter dado um boom de oportunidades, assim, apareceu coisa de onde não tinha. Mas como foi captar as primeiras oportunidades ali? Pegou o CRM e agora eu faço o quê? Como é que foi pra tu? Você acaba, no fim da faculdade, você acaba tendo muito contato com colegas que já estão à frente. E aí, meio que você já vai entendendo mais ou menos os caminhos. Eu lembro que no final da faculdade, no dia que a gente pegou o CRM, me adicionaram em vários grupos de WhatsApp, assim, grupo de plantão, Pernambuco. E eu disse, meu Deus, calma, quem foi que me botou nesse grupo? Então, tem algumas questões, assim, que acabam aparecendo. Vai muito de você traçar os seus objetivos, o que é que você quer. Eu tenho um perfil um pouco mais ambulatorial do que emergencial, então eu priorizaria cargos que envolvessem mais assistência ambulatorial. Então, a atenção básica era uma possibilidade para mim. Então, eu fui atrás. Amigos que já trabalharam em atenção básica, como é que vocês fizeram? Qual é o contato que vocês fizeram? Tem algum contato de alguém em tal município que você fale? Como é que faz o processo seletivo? Então, tem postos de saúde que exige que você faça um processo seletivo, tem posto de saúde que é só currículo. Então, você vai entendendo onde você quer atuar e para onde você se direcionar. E aí, ouvinte do Juntando os Pontos, você tá gostando desse episódio? Bom, por causa da duração, a gente vai precisar dividi-lo em 2 partes. Então, esse episódio se encerra aqui, mas o papo com a doutora Carol vai continuar e logo, logo nós vamos ter um outro episódio com ela para dar continuidade a esse papo, mas também para trazer muito mais assuntos importantes que ela tem para tratar com a gente. Então, se você está no YouTube, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com todo mundo que é da medicina ou que você queira apresentar esse papo. Se você está nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, não esquece de deixar a sua avaliação. Também pode deixar o seu comentário aí embaixo e espalhar esse podcast para todo mundo. Até o próximo episódio. O podcast Juntando os Pontos é uma realização Uninasal Boa Viagem. Participaram deste episódio
doutora Carolina Borba, Lucas Andrade e Maria Larissa Melo. Produção: Ana Beatriz Teixeira, Maria Larissa Melo e Lucas Andrade. Edição: Nicolas Cavalcante e Lucas Andrade.